Olá, caro aluno, tudo bem contigo? Satisfação estar aqui na nossa segunda teleaula de Sistema de Informação Gerencial. E o tema de hoje vai ser Sistemas Empresariais. Muito bem, então você já deve estar por dentro do assunto, com certeza você já leu sobre o assunto, já estudou um pouco sobre ERP, BSC, enfim, tudo que está voltado às organizações que trabalham com sistemas de informações já informatizado, computadorizado, enfim, aqueles processos já mecanizados. Tudo bem, então? Vamos iniciar? Vamos para o primeiro recado aqui em relação à participação. Gostaria muito de ter a participação de vocês durante a teleaula. Se vocês puderem mandar suas dúvidas, e aí a gente vai esclarecendo. Uma outra coisa, nós vamos jogar o Kahoot, então fique atento, logo no início a gente vai fazer uma introdução da nossa aula, mas logo na sequência a gente já entra com o Kahoot, com uma das perguntas de efeito diagnóstico. Eu gostaria de saber como que é o teu estudo antes da aula. E aí a gente vai fazer uma pergunta bem específica para que a gente possa perceber se você já está com conhecimento bom. E aí eu também consigo aprender exatamente para que a gente possa passar um conhecimento mais próximo, mais rápido, para que você possa aprender mais rapidamente todo o conteúdo e continuando, sendo aí um bom profissional também na área da gestão, ok? Então vamos lá. Para a gente contextualizar a aula de hoje, então, vamos resgatar na aula anterior, nós tivemos esse diagrama, é um diagrama bem tranquilo para vocês perceberem os níveis da organização. Aqui no operacional nós temos o sistema de processamento de transação, no nível intermediário o sistema de informação gerencial, onde faz a validação dos dados que foram registrados pelo sistema de processamento de transação, e na sequência aqui em cima, já como administrador, como executivo da empresa, no nível estratégico, tomada de decisões através das informações que foram validadas na parte inferior da organização. Vamos dizer dessa forma. E já recapitulamos então como é que se trabalha em termos de níveis organizacionais da aula anterior. Continuando aqui nesse mesmo slide, vou mostrar para você como que seria aí a aplicação da nossa aula de hoje. Vamos trabalhar com esse foco, construir todos os processos para que o gestor da empresa consiga tomar as decisões através de indicadores. Então, basicamente, esse é o ponto. Se na aula anterior a gente falou sobre tomada de decisão, se preocupando com os dados, informações, sistemas integrados, aqui a gente vai dar mais foco ainda em sistemas integrados e aí partindo para indicadores. Então, quais são os sistemas que nós utilizamos nas empresas e qual que é o ponto principal para que os dados sejam bem integrados, as informações sejam integradas adequadamente entre os departamentos, entre as áreas funcionais. E aí a gente vai conhecer também mais um conceito chamado módulo de sistema, subsistemas, que no final das contas a gente vai estar trabalhando então com Balance Scorecard, trabalhando com Business Intelligence, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Por quê? Porque a gente está, além de trabalhar com as informações internas, continuando no gráfico, a gente vai estar trabalhando também com as informações que a gente troca com os fornecedores, com os nossos clientes consumidores, gerenciando também tanto os processos internos da produção, mas também as necessidades do mercado. E um outro ponto importante é a participação dos parceiros de negócio, tanto na parte de fornecimento como na parte da distribuição. E aí vem o potencial grande que a gente sempre percebe, é o seguinte, O SIG vai nos auxiliar na gestão da organização, vai auxiliar exatamente no gerenciamento da informação organizacional. Esse é o ponto fundamental que você vai perceber na aula de hoje. Tenho certeza que você já estudou um pouco,
Tenho certeza que você já conhece um pouco dos termos que a gente está falando, mas a gente vai consolidar esses conceitos. Inclusive, gostaria muito da sua participação durante a aula para que a gente possa, então, perceber que o que a gente está passando realmente vai conseguir atingir o objetivo do seu aprendizado, da sua habilidade e competência como gestor SIG, como gestor de sistema de informação gerencial. Continuando, então, vamos para o Kahoot. Fica na tela aí o endereço, kahoot.it, para quem ainda não acessou. Vou dar um tempinho para você acessar. É bem tranquilo, faz o acesso via notebook, via smartphone, um telefone celular no caso, desde que tenha internet. Lembrando que quem está utilizando, no caso aí, quem acessar a aula virtual, lá no ambiente virtual depois, né? Ou melhor, né? Esta aula no ambiente virtual, lá no AVA, você não vai conseguir fazer o Kahoot, tá ok? Mas quem está aqui nesse momento, a gente vai junto aqui jogar. Se vocês puderem colocar o nome do polo, ou então o estado, a cidade onde você está, facilita para a gente estar entendendo como é que está a participação de vocês e como é que está o conhecimento aí da região. Vamos lá então, vamos lá, a gente está vendo aqui com muitas participações, isso é muito bom, é o momento dessa interação, é o momento também de aprendizado e fixação do conhecimento. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Em relação aos sistemas empresariais, então, vamos responder o seguinte: o que não faz parte do processo da cadeia de suprimentos? Vou aguardar a resposta de vocês.
Muito bem, muito bem, muito bem. Gostei. A maioria acertou. Isso é muito bom. Fico contente mesmo saber que vocês já sabem exatamente o ponto em que a gente vai trabalhar. Sabendo que cadeia de suprimento está relacionado com logística, está relacionado com peso e tamanho do produto e também com prazo de entrega. Vamos ver como é que está o placar então. Wesley deve ser da Bahia, 988 pontos. E aí vem o Jansen de Passos e Chapecó, Ana de Chapecó. Parabéns aí aos primeiros colocados. Gostei de ver a participação de vocês. E a gente está nesse momento, então, concluindo o nosso primeiro Kahoot. E a gente vai ter 3 momentos. Então, esse foi o primeiro. Ainda teremos mais 2 momentos de Kahoot. Ok? Bom, gostaria de mostrar aqui como é que está na Câmara de Documentos, como é que está a participação no fórum. É um momento até para a gente recapitular aqui. Estou vendo que a participação de vocês está muito boa, mas só para vocês perceberem, né, que aqui, em termos de percentual, o Rio Grande do Sul está liderando, agora está em São Paulo, muito bem, então mudou um pouquinho, ó, São Paulo, nesse momento está São Paulo em primeiro lugar, Rio Grande do Sul em segundo, em terceiro tem Mato Grosso e Paraná, nosso estado aqui, muito bem, parabéns aos alunos que estão conseguindo participar do fórum e respondendo o questionário. Aqui no quiz do fórum vocês conseguem também aprender um pouco mais e eu estou vendo que a participação está sendo muito boa. Então, vamos para o nosso primeiro assunto aqui, primeiro conceito no quadro, nós temos estrutura de um sistema de informação. Muito bem. O que vem a ser estrutura do sistema de informação? Eu vou explicando aqui e você vai percebendo que estrutura do sistema de informação, quando a gente fala em sistema da empresa, estamos pensando na missão, no negócio, ou seja, qual que é o objetivo da função empresarial? O que é a empresa? Por que a empresa nasceu? Qual que é vamos dizer assim, qual que é o propósito dela? Qual que é a missão dela? A missão da empresa é sempre, vamos pensar em 2 segmentos, assim, bem claros, né? Serviço, ou seja, prestação de serviço, como se fosse aí trabalhar com eventos, onde a gente vai preparar, organizar uma festa, uma confraternização da sua formatura futuramente, enfim, seria prestação de serviço. Produtos, então, desenvolvimento de um produto, ou a montagem de um carro, ou mesmo na confecção de um bolo, de doces, a produção de um produto. Muito bem, então, isso seria a função empresarial. E quando a gente fala em função empresarial, a gente está falando, sim, é a missão da empresa, é o que todos os colaboradores devem se preocupar. Aí, pensando em sistemas, todos os sistemas das áreas funcionais vão trabalhar exatamente para esse fim. No caso da produção industrial, na montagem, por exemplo, de doces e bolos, com certeza nós temos algumas áreas funcionais da produção, da cozinha, de compras, estoque, vendas, enfim. E essas áreas a gente vai começar a detalhar em termos de estrutura dos sistemas. Vamos lá, então, continuando aqui no slide. Nós temos o seguinte, ó. Como é que seria a estrutura do sistema, então? Seria subsistema. E aqui na figura a gente vai exemplificando, para você visualizar exatamente como você aprendeu na aula anterior, quando a gente falou de área funcional. Então, um subsistema, ele é equivalente a uma determinada área funcional. Área funcional, certo? Onde nós temos lá, por exemplo, compra, ou então produção, ou estoque, e assim por diante. Avançando mais um pouco, vamos ver o que é um módulo de um sistema? O módulo de um sistema, então, a gente pode determinar como sendo parte de um subsistema, que também poderemos, nesse caso, falar que é a operação de um determinado subsistema, ou seja, é um módulo. Então, um módulo aqui operacional de um sistema, por exemplo, compras, e assim por diante. E aí, você pode estar pensando, Aqui é importante você perceber o seguinte, por que a gente fala em módulos?
Porque a partir do momento em que nós consigamos, você principalmente como gestor SIG, consigamos perceber que os sistemas eles são construídos por módulos, da mesma forma que a gente representou na aula anterior, pensando em áreas funcionais e pensando também na segmentação em termos de níveis organizacionais, você também consegue perceber como que os dados são integrados. Então, tem um momento em que os dados são integrados em nível operacional, ou tem momentos também que eles são integrados de forma, eu diria assim, perpendicular, transversal, com outros departamentos e outras áreas funcionais, que nesse caso são outros subsistemas. Aí você pode estar pensando assim, mas professor, por que é tão complexo assim? Nós precisamos conhecer isso? Eu convido você exatamente para participar desse processo, porque você vai ser um responsável por conhecer o processo da negociação, o processo do negócio, do que a empresa tem como proposta, como propósito, e você vai ser responsável também para participar dos projetos de implantação. Ou, se você já tem os sistemas implantados, você vai participar dos projetos de melhoria do sistema de informação. E aí, é exatamente nesse ponto onde você precisa perceber que os sistemas são modulares. Então, a partir do momento que eles são modulares, ao mesmo tempo, eles também são integrados. E quando eu digo a partir do momento que são modulares, é porque a gente pensa naquele módulo para aquela área funcional. A área funcional operacional, a área funcional também gerencial ou estratégica. E isso acontece em todas as áreas funcionais. Continuando então para você perceber mais um pouco no detalhe, nós temos também mais uma particularidade, ou seja, cada área funcional tem as suas regras, principalmente o processo do negócio, que é comum na maioria das empresas. Porém, onde então nós temos as características particulares de cada empresa? É onde você pode estar configurando o seu sistema ou então tendo um desenvolvimento específico de alguma particularidade. Só para você entender um pouquinho, se num departamento de estoque eu tenho armazenagem em vários produtos, vamos falar em produto agrícola só para a gente perceber. Vamos imaginar, eu tenho um produto agrícola que é um produto químico e que precisa de alguma manipulação diferenciada, de alguns cuidados, em função do armazenamento, da manipulação, muitas vezes que é manual mesmo, né? A manipulação com as mãos, preciso de uma luva, preciso de um capacete, ou então alguma coisa que é específica. Eu posso ter tudo isso através de sistema de informação, talvez um checklist para que as pessoas que trabalham nesse departamento, um estoquista ou gerente de suprimentos, ele possa, né, trabalhar prevendo e também executando de acordo com o que esse processo exige. É uma particularidade desse produto naquela empresa. Então, é importante que você possa perceber como que o sistema a nível operacional mesmo possa te ajudar naquele ponto que a gente falou, da eficiência, da agilidade. Então, a partir do momento que nós temos essas particularidades sistematizadas, você vai conseguir, então, trabalhar melhor, né, com todos os cuidados, não só aquela rotina como na sequência, mas algumas exceções também, como a gente está falando da particularidade. E no gráfico aqui a gente representa dessa forma. Então, é mais ou menos isso, tá? Não significa que todos os sistemas, subsistemas e módulos eles sejam exatamente dessa forma, mas é para você perceber que os sistemas eles são construídos assim e eles são nomeados dessa forma e que também tem as integrações. Para você conferir um pouquinho mais no detalhe, nós temos um exemplo aqui, conforme a gente está falando nesses exemplos, né, nesse conceito, subsistemas e módulos. Então, tem o subsistema de compra e os módulos de estratégia, ou de operação, ou de gestão. Então, vamos pensar, o sistema de compra seria compras no operacional. Ele pode ter integração também com o estoque, nesse caso, né?
no operacional e assim por diante. Então, nesse mapeamento aqui, nessa tabelinha, você consegue perceber que existe lá uma sequência, uma quantidade, né, maior de nomes, de módulos e assim por diante. É dessa maneira que você visualiza e operacionaliza o sistema. Você vai ver isso refletido talvez no item de menu, né? Na própria tela, na navegação onde você vai fazer o drill down dos menus, aí você vai percebendo que essa sequência vai existir, os nomes também são diferentes, principalmente quando a gente fala no gerencial. Aquele módulo gerencial muitas vezes não está explícito, mas você consegue perceber quando está falando em relatórios gerenciais, em resumos gerenciais, né? Então, ali eu estou emitindo um relatório por mês ou por quinzena, aí você percebe que isso faz parte do módulo de uma área funcional no nível gerencial. Tudo bem? Se tiver dúvida, vamos passando para a gente poder esclarecer. Continuando aqui no slide, mais um pouco sobre integração dos sistemas. Então, vamos lá. Por que a integração traz benefício? Aí nós temos 2 pontos importantes. O primeiro deles é uma vantagem, sabendo que no nível operacional, nós ganhamos com agilidade. No nível do gerenciamento, nós temos segurança. E no nível estratégico, nós temos a certeza de que estamos decidindo com a informação consistente. Então, basicamente, esse é o ponto fundamental das vantagens que nós temos quando estamos trabalhando com sistemas integrados. Aqui, nós dizemos o seguinte, né? Isso não é desvantagem, mas é um cuidado que você, como gestor SIG, tem que ter. E são 4 pontos bem tranquilos para você entender. Principalmente quando a gente fala em mudanças, quando a gente fala em atualizações ou quando a gente pensa em customizações. Então, vamos explicar para você quais são os cuidados que você tem que ter num sistema integrado. Como você entendeu quais são os módulos, aqui você consegue perceber o seguinte: olha, eu estou modificando o módulo operacional de compras. Então, no módulo operacional de compras, eu tenho lá a emissão do pedido, ou seja, eu efetuo o pedido de compras com o fornecedor e, num segundo momento, eu recebo os produtos do fornecedor. Essa é a atividade básica, rotineira hoje. Mas eu preciso modificar. Vamos colocar mais um passo no meio desses 2. Eu também preciso ter a previsão de entrega. Então, eu coloco um fluxo de trabalho diferenciado. Isso pode ter reflexo no outro módulo, por isso que é a preocupação que o Jutras traz. Essas mudanças podem trazer, sim, reflexo para outros módulos, tanto em outras áreas funcionais ou no próprio módulo ou na própria área funcional, ou seja, no próprio subsistema, a nível gerencial. É por isso que ele diz, olha, quando tem uma atualização, nós temos que tomar muito cuidado. Antes mesmo da atualização ser implantada, a equipe de TI, ela tem que estar preocupado em efetuar uma atualização, uma mudança, uma modificação, uma evolução do sistema de forma consistente e programada. Eu não posso esquecer daquele dado que está integrado ou daquela informação que está integrada de um modo para com o outro. E é por isso que tem esses pontos aí, né, de cuidados. Um outro ponto importante é a questão do tempo, do prazo, do desenvolvimento ou da entrega dessas modificações. Se eu vou fazer a modificação num só módulo, talvez a gente tenha um prazo bem, eu diria assim, fácil de perceber. Mas quando eu tenho integração com outros módulos, vários módulos, vamos pensar assim, como a gente vai ver no RP, que tem, né, a integração de vários módulos, de várias áreas funcionais trabalhando em conjunto, nós sabemos que esse tempo pode ser muito maior. Então, é uma das preocupações que você, como gestor SIG, tem que saber que existe isso e se preocupar e colaborar para que, né, a gente minimize esses riscos, tanto no, vamos dizer assim, não extrapolar um tempo, não extrapolar o orçamento, então ajustar isso. Olha, será que a gente está lembrando de todos os detalhes? É o momento, então, de se pensar antes mesmo do desenvolvimento ou da implementação. Para a gente perceber um pouco a integração dos dados, dos sistemas e das informações, vamos ver aqui no diagrama.
Mais uma vez, aquele diagrama conhecido da pirâmide, mostrando aqui que quando a gente está trabalhando com o sistema de processamento de transação, estamos trabalhando com os dados no nível operacional e automatizado, e quando a gente tem a participação de outros sistemas, inclusive continuando aqui a nível operacional e da automação, trabalhando com as informações, essas integrações continuam, e quando a gente percebe, quando a gente já participa de um projeto inteiro, ou seja, de toda a organização, com todas as áreas funcionais, ou seja, todos os sistemas também integrados, estamos falando em gerenciamento do sistema de informação. Lá na quarta teleaula, inclusive, a gente vai focar exatamente nesse ponto aqui, olha, gerenciamento do sistema de informação e o gerenciamento das informações por completo, não é algo isolado, não é só por módulo. Vamos ver um exemplo aqui bem simples, mas que você vai perceber por que a integração existe entre o compras e o estoque, ou do estoque para venda. 2 exemplos bem tranquilos. Ó, eu estou em compras, integração com estoque, por quê? Pela quantidade de comprada e pelo valor do custo do produto lá no fornecedor, e eu tenho o estoque atualizado com o novo saldo. Pensando no vendas, eu tenho que saber qual que é a quantidade disponível do estoque para fazer a integração com a vendas, ou seja, o departamento comercial, no qual eu preciso oferecer o produto para o cliente. E aí eu consigo obter, através do valor do custo e demais acessórios, despesas, margem de lucro, eu tenho lá o valor da minha venda. Então, é assim, mais ou menos isso que acontece, e você vai percebendo como é fácil, né, entender as integrações para que as pessoas consigam, então, eu diria assim, trabalhar, construir em todos os processos, regras de negócio, que é exatamente um dos pontos que a gente sabe quando a gente está falando não só nas atividades de um departamento, mas também nas atividades integradas. E quando a gente está compartilhando, está integrando essa informação, um ponto fundamental que você pode estar pensando é na questão da minimização do retrabalho. Se eu faço o input de um dado num departamento, ele vai ser integrado para o outro departamento, no caso, outro módulo, até mesmo em módulos gerenciais, a gente percebe que não existe o retrabalho. Eu não vou refazer a digitação, no mínimo seria isso. Mas melhor ainda, eu vou garantir, a partir do momento que eu fiz a validação no módulo e de que aquele dado que foi incluído no sistema, ele está lá, né, disponível para os outros sistemas de forma segura. Lógico que tem todos os conceitos de banco de dados também por trás disso, que a gente vai ver logo nas outras teleaulas, que você vai percebendo aí por que o banco de dados é importante na questão, né, dessa segurança do dado. Então, um ponto também muito valioso aí seria do retrabalho, da minimização no caso do retrabalho, né, porque eu estou integrando a informação ou o dado também, né? É a mesma, eu tenho a mesma estrutura, o mesmo significado dele. Muito bem, aí a gente conclui então, nessa parte inicial que a gente está falando de sistemas integrados e principalmente na estruturação dos sistemas de informação. Próximo assunto, vamos lá? Sistemas empresariais. Nos sistemas empresariais, eu diria assim, que talvez seja o ponto fundamental, um dos mais importantes para você nesse momento da teleaula aqui, né? Que é os benefícios que você, como gestor SIG, tem utilizando aí sistemas empresariais. Por que é importante você conhecer? Qual que, eu diria assim, onde você tem que se preocupar pensando em sistemas empresariais? Voltando lá na primeira teleaula, falamos sobre tomar de decisão. E é bem isso, vai auxiliar muito, porque cada sistema empresarial tem um foco bem claro e esse foco já converge para um auxílio à tomada de decisão. Valor agregado ao produto ou bens ou serviço, ou seja, como os processos já estão construídos de acordo com um propósito,
significa que eu consigo automaticamente trazer também a agilidade, melhor, eu diria assim, diminuição de desperdício, maior rentabilidade, e isso é um valor agregado também para o meu cliente final. Vai facilitar na criação ou desenvolvimento da vantagem competitiva? Esse é um dos pontos que, inclusive, no final da aula a gente vai reforçar melhor, mas a busca da tomada de decisão é sempre pensando na competitividade. E aí não é aquela competitividade pura, do tipo, olha, eu estou melhor. Não, é algo que você faz na construção de acordo com o seu potencial, de acordo com o que realmente você tem como segurança dos processos bem definidos. Eu sei exatamente quais são os recursos que eu preciso, quais são os recursos que eu utilizo para conseguir ser competitivo. Eu não posso minimizar, né, aquilo que eu já tenho, ou então otimizar muito, então ter, né, aquela ilusão de que a gente vai ser competitivo. Não, com o sistema de informação a gente desenvolve a vantagem competitiva através dos processos de negócio, através das próprias regras de negócio, de acordo com a sua organização. Continuando no slide, então, também falando sobre desenvolvimento ou fabricação com maior qualidade. Como nos sistemas empresariais tem os processos, os recursos bem dimensionados, com certeza eu consigo gerenciar melhor a qualidade. E o gerenciamento da qualidade exatamente no sentido para oportunizar também melhor os nossos negócios, prever que existe uma oportunidade de mercado, e aquele ponto que a gente falou lá no início em relação ao valor da informação, tendo uma informação mais precisa. Tá? Então, fica aí os benefícios dos sistemas empresariais. Continuando sobre esse mesmo conceito, lembrando aqui que Turban diz assim, ó, os sistemas empresariais podem trabalhar com a empresa como um todo, ou pelo menos as áreas principais. Aí você pode estar pensando, né, mas será que é assim mesmo? Muito bem. Eu posso, à medida que eu tenho condições orçamentárias, implantar sistemas gradativamente. Não significa que eu tenha que ter todos os sistemas informatizados da organização para ter benefícios. Não, não é bem assim que funciona. O importante é conhecer cada processo, aí refletindo naquilo que a gente já falou da estrutura. Conhecer como que o módulo do sistema vai trabalhar a nível operacional, gerencial e estratégico. E aí eu consigo colocar uma linha, fazer um planejamento exatamente para atingir esses objetivos, que é o objetivo da competitividade, ou então pelo menos o objetivo de produzir um produto inovador, ou então melhorar a qualidade do que eu faço hoje em termos de prestação de serviço ou na área industrial, ok? Continuando aqui, nós temos mais um item que você já conhece, conceito de sistema de informação, segundo o laudo, só para a gente repetir então, são componentes, né? São vários componentes interrelacionados que coleta, processa, armazena e distribui informações. Esse ponto aqui é importante nesse momento para você saber que o Audi ele percebeu que existia uma evolução para o ERP de hoje, que é o Enterprise Resource Planning. Esse termo a gente vai ver com mais detalhe logo no próximo tópico, mas que houve uma evolução do MRP. O que é isso, né? É o planejamento dos recursos. Então, isso começou lá na produção, só no chão de fábrica. Como que eu vou planejar os recursos? Em termos de pessoas que vão trabalhar naquele processo, em termos de matéria-prima, insumos, enfim, ou de ferramentas e máquinas, qual que é o tempo de máquina, enfim, todos os processos ser bem medidos e bem programados. A partir desse momento, começou-se a informatizar tanto os processos como as informações, os dados coletados, ou automatizados, ou então digitados. E aí a gente, né, evoluiu para o Enterprise Resource Planning, que é o planejamento de todos os recursos da organização. Aí não ficou só na área da produção, na área industrial, no chão de fábrica, mas sim em todos os departamentos, em todas as áreas funcionais, constituindo cada área funcional em um subsistema.
ok? Vamos lá, continuando, só para a gente mapear aqui quais seriam, né, os sistemas empresariais. Esses são os mais conhecidos, ou os sistemas também corporativos. Eu estou incluindo aqui o TMS e o WMS, que estão voltados um para o transporte e o outro para o armazenamento. Mas eu posso ter outros também em outros segmentos, mas esses são os mais conhecidos. O Enterprise Resource Planning, o SCM, que é o Supply Chain Management, o CRM, que é o Customer Relationship Management, o PRM, que é o Partner Relationship Management, e aí vem os sistemas também de gestão do conhecimento. Então, esses são os que a gente vai visualizar, é esses que a gente vai, nessa teleaula, a gente vai detalhar bem, tá? Então, fica aí o conceito de como que os sistemas empresariais trabalham. Então, eles dão foco de acordo com a natureza da empresa, mas sabendo o seguinte: uma empresa pode estar trabalhando com 2, 3 tipos consorciados ou então correlacionados, integrados entre si. Eu posso estar trabalhando um CRM juntamente com RP e assim por diante. É o que a gente vai ver na sequência. Então, o próximo conceito é ERP e SCM, né? Que é o Enterprise Resource Planning e também o Supply Chain Management. Então, esses dois conceitos a gente vai ver no detalhe agora. A sigla, segundo O'Brien, tem como proposta trabalhar como se fosse uma ferramenta mesmo, né? Uma ferramenta capaz de entregar respostas aos clientes e fornecedores, ou seja, está atendendo também a área externa, integrando até o cliente final, aumentando a eficiência internamente e disponibilizando informações essenciais, principalmente para a medição e o acompanhamento do desempenho da empresa para a tomada de decisão. Mais uma vez aí, você vê que lá no final da frase vem o tomada de decisão, que é o foco principal, que é o foco em que você fala em eficiência, sim, você fala em cliente atendido, sim, em desempenho da empresa, sim, mas sempre lembrando que a tomada de decisão faz com que nós possamos guiar a empresa ou controlar a empresa para um futuro melhor. O SCM, então, é tudo o que nós já consideramos nos fatores internos, porém, com a integração dos processos ao longo da cadeia. E aí, quando a gente fala ao longo da cadeia, estamos considerando também o que os fornecedores estão utilizando ou então os nossos distribuidores, aqueles que têm como proposta ou distribuidores. Então, aqueles que vão trabalhar para entregar o nosso produto final. Muito bem, então fica aí a definição. Para você ficar um pouco mais claro, vamos comparar os dois? Nesse diagrama aqui, a gente consegue comparar os dois bem tranquilo para você entender. Olha, recursos internos é uma proposta do ERP, pensando em todos os serviços, atividades envolvidos, né, pelas pessoas, as tecnologias, aqui a gente pode também falar em ferramentas, e a própria gestão, de como que cada gestor trabalha, ter um fluxo de trabalho. E aí o ERP, então, consegue gerenciar todos esses recursos. E uma das perguntas que a gente pode responder quando se trabalha com ERP é: será que eu posso melhor aceitar ou atender o pedido do meu cliente? Então, a ideia é o seguinte, né, que o ERP ele consiga gerenciar todos os recursos e melhorar o processo. Que é exatamente isso, ó, eu vou atender o meu cliente, só que eu vou atender de uma forma melhor ainda, com mais agilidade ou mais qualidade, ou então menor preço, enfim, o ERP tem essa proposta sim. Vamos falar do SCM para a gente comparar então. O SCM traz o gerenciamento de alguns recursos externos, daqueles fornecedores ou dos distribuidores. E quando a gente trabalha com os dois tipo de sistemas empresariais, vai facilitar bastante, porque a gente está agregando tanto os fatores internos quanto os externos. E o SCM traz também respondendo aqui numa pergunta, né, bem diferente, olha,
eu devo aceitar o seu pedido, ou seja, o pedido do cliente? Então, essa é uma das perguntas que você, como gestor, vai conseguir responder. Por que a ideia é devo? É porque vamos pensar o seguinte, eu tenho num momento de gerenciamento dos recursos organizacionais dentro da minha empresa, eu tenho certeza de que eu tenho controle de tudo, ótimo. Mas eu tenho controle da parte do fornecedor? Será que eu sei exatamente o que o fornecedor está me entregando em termos de qualidade, de pontualidade, de preço? E outra coisa, depois do produto pronto, para entregar lá para o meu cliente, meu consumidor, será que eu tenho garantia de que o meu distribuidor, a logística, o transporte, enfim, será que ele vai entregar com a mesma qualidade, pontualidade, entre outros fatores? Muito bem, o SCM tem essa proposta. Então, eu devo eu devo aceitar o seu pedido como cliente, por quê? Porque eu tenho controle tanto interno quanto também na parte de fornecedor e distribuidor, que é exatamente ao longo da cadeia de suprimento. Tudo bem? Então fica aí bem tranquilo para a gente entender. Vamos ver aqui no slide mais exemplos para você perceber e fixar melhor o conhecimento em relação ao ERP. Então o ERP ele está lá com todos os sistemas que a gente já conhece, que é o SPT, SIG e o SAD ou SAI, sempre baseado com o sistema do trabalhador do conhecimento, através dos processos de negócio, regras de negócio, é onde você vai atuar diretamente para construir cada módulo e cada subsistemas desses do ERP. E, quando possível, centralizado num banco de dados só, ou então, pelo menos, conceitualmente, ter um banco de dados único, estruturado, que possa atender a todos os níveis da organização e todos os subsistemas também. Agora, vendo o Supply Chain Manager. Nessa figura você consegue perceber também muito bem a diferença entre um e outro. Vamos lá. O que seria a sua parte como fabricante? Você está posicionado aqui. Vamos imaginar que você é o prestador de serviço ou uma indústria na qual produz lá. Nesse caso, a gente vai falar aqui de um produto que é o bolo ou um doce que utiliza farinha, até para você entender qual que é a dinâmica do nosso fornecedor. De um lado, você faz, no momento, você faz aqui com qualidade o bolo, não é? Aí você vai entregar para o cliente? Ótimo, então vamos nos preocupar até o nosso cliente final. E não somente aqui na expedição do seu produto, mas sim pelo seu distribuidor, pela loja onde você tem contato, você tem a parceria, ótimo. Mas vamos gerenciar todo o fluxo do transporte daquele produto que você está oferecendo até o consumidor final. No outro lado, a gente tem a preocupação para garantir que o fornecedor está nos entregando exatamente o que a gente precisa. Só o primeiro nível de fornecimento? Não, vamos ver os demais também. Vamos imaginar assim, olha, como é que cada fornecedor traz esse produto para nós. Naquele exemplo que a gente está citando do bolo, vamos supor, esse daqui faz a farinha, é o fabricante, é uma indústria da farinha, mas esse daqui é o que planta o trigo. E esse daqui é quem produz a semente. Então, por aqui eu consigo fazer um rastreamento de tudo que esta pessoa ou esses fornecedores estão utilizando para eu garantir que o meu produto vai chegar até o cliente de forma mais adequada possível e de acordo com o contrato ou o aceite que eu fiz do pedido do meu cliente. Tudo bem? Vamos ver numa situação problema agora? A situação problema é da produção e venda de doces. Ela está com uma situação assim, olha. Ao mesmo tempo que ela quer ter a organização, o desenvolvimento da gestão do seu negócio, ela também tem algumas dúvidas em relação a preço de venda, atendimento ao prazo,
Programação da produção também é uma dúvida dela. Compra adequada da matéria-prima, ela tem uma certa insegurança em relação à matéria-prima comprada juntamente com o fornecedor. E aí, será que o sistema de informação vai atender? Qual que seria o tipo de sistema de informação que atenderia a Maria nesse caso? Então, essas são as dúvidas, essa é a aplicação que a gente vai fazer para responder. Mas antes disso, vamos voltar para o Kahoot? Então, mais um momento de Kahoot. Fica aí na tela para você acessar. Se você tiver logado, vamos continuar. Se você não tiver, dá tempo ainda para acessar o Kahoot. E o PIN é esse que está sendo mostrado aqui embaixo, ó. 667416. Vamos lá então, a gente está aqui, vamos para a próxima pergunta então, para a gente recapitular aquilo que a gente acabou de ver, entre RP, SCM. Vamos responder com as siglas ali. Gerenciamento de recursos da organização e gestão da cadeia de suprimento é, respectivamente, quais siglas? Muito bem, fiquei muito contente de saber que a maioria acertou. Então, as siglas, respectivamente, estão corretas, ERP e SCM. Afinal de contas, o ERP, ele trata dos recursos, gerencia os recursos, e quando a gente fala em SCM, está entendendo toda a cadeia de suprimentos. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, nós temos mais uma. Fique atento, porque essa pergunta vai ser bem mais rápida, é metade do tempo, ok? Vamos responder rápido. Até agora, Ana de Chapecó, São Pedro de Alagoas, deve ser, e de Costa. Vamos lá para a terceira pergunta, é bem rápida para responder. Numa organização, uma área funcional utiliza Muito bem. A maioria acertou, fico muito contente, porque essa pergunta, né, é uma pergunta que a gente não estava tratando exatamente nesse momento, mas foi falado uns instantes anteriores e o pessoal lembrou bem. A área funcional, ele corresponde a um subsistema. Algumas pessoas responderam módulo, mas o módulo ele está mais relacionado a ser de um determinado nível ou ter uma particularidade, conforme a gente comentou, né? Ou uma especificidade, uma característica particular de um processo. Aí se torna um módulo. Vamos ver como é que está o placar até agora. Mato Grosso apareceu agora em primeiro, o João, lá de Mato Grosso, Chapecó em segundo e
Genioi, deve ser isso, em terceiro. Muito bem, realmente fiquei contente porque vocês estão acertando. E isso é sinal de que vocês estudaram até agora, é sinal de que vocês conseguiram, né? Já estão aprendendo, já estão colocando em prática o conhecimento de vocês e com certeza é exatamente isso que a gente gostaria de perceber de vocês, né? O aprendizado. Vamos para o próximo assunto aqui. Na verdade, a gente vai continuar, certo? Vamos continuar para a gente concluir com a Maria como é que o sistema de informação poderia atender melhor no caso daquelas dúvidas que ela tem. Vamos lá. O Supply Chain Management vai ajudar no ponto fundamental quanto, de um lado, atender o cliente, porque você fez a fabricação do bolo, ou seja, a Maria fez, né? E será que o cliente está sendo atendido? Ele está satisfeito com a entrega do bolo em tempo certo, na temperatura certa, sem estragar, né? Tá bonito, ele está apresentável. Por quê? O Supply Chain Management tem um contrato com o distribuidor. Então, todas as pessoas envolvidas na logística para entregar o produto lá para o cliente, ele tem como proposta aí, principalmente quanto ao prazo e o atendimento que o cliente gostaria de ter. Por outro lado, ou seja, na parte de fornecimento, na parte de matéria-prima, a gente sabe também que esse fluxo deve ser acompanhado em vários níveis dos fornecedores. Aquilo que for suficientemente necessário para que o fabricante, aqui no caso a Maria, tenha a garantia da produção do doce, do bolo dela, da forma mais adequada possível. No que eu comentei agora há pouco, vamos falar sobre a farinha, então? Vamos falar sobre a rastreabilidade, por exemplo, da produção da farinha. Então, esse fornecedor vai garantir que a farinha foi fabricada com um trigo de uma produção específica numa região, algo nesse sentido, e que vai impactar na qualidade da farinha, e ao mesmo tempo esse produtor vai garantir que o fornecedor de semente também, né, tenha garantia da variedade da semente, enfim. Então, ele consegue ter a programação da produção adequada em função dessas particularidades e também o atendimento quanto a saber que a matéria-prima da Maria, né, ou seja, para a fabricação do bolo da Maria, está adequado. E esse fluxo contempla não só a qualidade, mas o tempo, o custo, enfim, todos os pontos fundamentais para melhor atender aí aos negócios da Maria. Vamos ver como é que o ERP integra as informações, gerenciando todos os processos e recursos de todas as áreas funcionais, conforme a gente já disse, só que eu chamo a atenção a projetos. É um dos pontos fundamentais que o ERP também trabalha e que você, como gestor SIG, com certeza vai se preocupar no dia que você tiver, né, a oportunidade de estar praticando essa gestão. Quando a gente fala em projetos, de repente você já participa, que é o quê? Um projeto novo, projeto piloto na fabricação de uma variedade de um bolo. Todos os bolos são, né, utilizam alguns ingredientes, né, tem aquela fórmula, uma receita, utiliza equipamentos, enfim. E aí eu vou fazer uma variação, é uma novidade. Vou utilizar também uma matéria-prima diferente, ou vou utilizar um equipamento diferente. Mas você pode perceber que aqueles equipamentos nem sempre são todos diferentes. Muitas vezes eu estou utilizando parte da produção de acordo com a linha de produção do dia a dia. Mas o projeto em paralelo, eu uso aquela produção do dia a dia mais algo especial. E esses projetos, exatamente, eles estão ali para trazer uma inovação para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele requer o quê? Um cuidado, porque eu estou utilizando os mesmos recursos, ou o recurso em comum, tanto em equipamento, em insumos, matéria-prima e também das pessoas. Muitas vezes são os mesmos confeiteiros que estão trabalhando na linha de produção e também nos projetos.
Então, dependendo de como que você vai trabalhar, de acordo com o orçamento que você tem, com certeza você tem que se preocupar com isso. E o ERP também deve trazer essa particularidade para que você tenha garantia do gerenciamento de todos os recursos. Continuando agora, mais um item aqui falando PRM e CRM, é a parte do relacionamento com o cliente. Então, vamos lá. O que nós temos que nos preocupar? O PRM em relação ao gerenciamento das informações com o nosso parceiro de negócio, e um dos pontos fundamentais dele é possibilitar a melhoria na campanha de marketing. Utiliza-se sim as informações do CRM, mas com foco nos canais de distribuição. Então, como a gente falou no SCM com a preocupação com os canais de distribuição, o PRM tem exatamente esse foco, gerenciar todos os relacionamentos feitos com esses distribuidores. Quando a gente fala em CRM, o foco é diretamente no consumidor, no cliente. E essa tecnologia, essa ferramenta, ela está baseada na TI, muitas vezes, mas não é imprescindível a utilização do TI. O principal foco é você saber que o CRM tem como proposta conquistar e manter os clientes. Quando a gente fala em manter os clientes, significa que eu sempre estou reconquistando o meu cliente. E esse projeto é uma proposta a nível empresarial. Isso significa que todas as pessoas devem estar envolvidas. Então, lembrando que todos os módulos, todos os subsistemas também devem estar envolvidos. Os clientes são base para a empresa? Sim, e o sucesso do CRM depende exatamente no bom gerenciamento entre essas pessoas. Mas um ponto fundamental do CRM é que ele diz o seguinte: cada cliente é diferente um do outro. Vamos reforçar isso aqui? Quando diz Paine, ele diz que o foco é conhecer bem os clientes individualmente, até para melhorar a estratégia de marketing. Quando eu vou apresentar novidade, como que eu vou apresentar a novidade, se eu conheço bem cada perfil de cliente ou o próprio cliente, eu consigo traçar uma estratégia de marketing diretamente para um nicho de cliente, ou seja, um perfil de cliente, ou então diretamente para aquela pessoa. Então, veja o nível que ele consegue atingir. Vamos falar sobre os tipos de CRM, o colaborativo, o analítico e o operacional. Aqui o colaborativo tem como proposta trabalhar no sentido de que o próprio cliente ou consumidor possa introduzir uma informação ou colaborar com uma informação via rede social, via e-mail, via blog, página da própria empresa. Quando a gente fala em CRM analítico, no segundo nível ali, a gente sabe que estamos utilizando todos os dados que já temos coletado. E aí a gente vai traçar através desses dados, entender como é que está cada perfil e trabalhar nesse sentido. Então, o analítico, ele traz, né, ele consolida as informações através, por exemplo, de um Data Warehouse, que é um banco de dados, né, consolidando todos os dados de CRM, SCM, enfim, também do próprio CRM, né, do RP também, para que a gente possa, então, conduzir provavelmente para uma campanha de marketing. No terceiro tipo de CRM, que é aqui o operacional, aí é a intervenção de alguém através dessa análise que a gente fez do CRM analítico. Muitas vezes a gente pode tirar aí um relatório falando assim, ó, vamos atender esse tipo de cliente ou esse perfil de cliente e entrar em contato, até para a gente conseguir alguma informação nova, buscar o item de expectativa para a inovação de um produto, por exemplo, mas também na parte do suporte. De repente é um momento aí de entender que o cliente estava reclamando de algum ponto ali, de alguma necessidade, de algum defeito do produto, e também fazer o CRM operacional. Ok? Então fica aí concluído o CRM, a gente vai para o próximo assunto, que é BSC e Business Intelligence. O que vem a ser então? O BSC é o Balance Scorecard, aqui o foco é indicadores. E aí,
dois pontos que Kaplan diz, né? Quando a gente trabalha com indicadores, o primeiro deles é perspectiva do cliente. É saber quais são os fatores mais importantes que um cliente pode ter na visão que ele tem da nossa empresa, da sua empresa. E o outro ponto que Kaplan diz também é o aprendizado e o crescimento que nós, da organização, teremos em função de estar trabalhando com indicadores para maior capacitação. E aí a gente pode estar investindo melhor, talvez até no próprio treinamento de recursos humanos, que é um dos pontos chamado aí de aprendizado. Tudo bem? Então, essa é a proposta do BSC. Ela é bem ampla, mas trabalha com indicadores. Ainda reforçando um pouco, o Kaplan ele fala o seguinte, olha, o BSC pode estar balanceando 4 indicadores, como uma das propostas seria na área financeira, processos internos, aprendizagem e crescimento, ou diretamente com a satisfação do cliente. E para cada indicador desse, eu posso colocar um critério ou de pontuação, ou de percentual, né? E aí balancear cada indicador desse e trazer um indicador único para saber como que está o andamento ou o acompanhamento de acordo com a estratégia traçada de como que esses indicadores vão levar a empresa para um determinado patamar, ou de maior rentabilidade, ou de maior satisfação do cliente, ou de maior aprendizado da equipe, redução, no caso aí, da carga de trabalho para os funcionários, melhorar a qualidade dos processos, melhorar, nesse caso aí, otimização dos processos em termos de atividades, em termos de equipamentos, ferramentas e assim por diante. Continuando ainda sobre BSC e Business Intelligence, o ponto aqui é inteligência em negócio. Ela inclui arquitetura, ferramentas, banco de dados, aplicações e metodologias. E aqui, com certeza, a gente está falando em tecnologia da informação. Eu não consigo trabalhar com Business Intelligence sem pensar num equipamento de software com alguns sistemas, talvez aí nem todos, mas o que tiver disponível em sistemas informatizados, com certeza eles vão colaborar para atender em termos de indicadores para vários cenários e acompanhar o desempenho empresarial. Então, o Business Intelligence ele vem suportar, né, dar suporte para o Balance Scorecard. E lá no final, com certeza, é aquilo que a gente sempre já falou, auxiliar na tomada de decisão. Como que a gente pode construir o BI? Envolvendo todas as pessoas interessadas, participando do processo, clientes, fornecedores, parceiros de negócio, acionista também, definindo um objetivo, talvez aí definir aqui alguns indicadores também, principalmente definindo quais são as fontes de dados, aquelas que são realmente seguras, pensando em todos os sistemas empresariais, em todos os subsistemas e todos os módulos, e aí construindo esse Business Intelligence exatamente para disponibilizar para a tomada de decisão. Quais são as ferramentas que a gente utiliza para construir então o Business Intelligence? Através do Data Warehouse, que é um depósito consolidando todos os bancos de dados de todos os sistemas, e aí eu posso fazer um mapeamento com agrupamento de acordo com aquele BSC, eu posso estar criando um Data Mart para o financeiro, outro para processo de negócios e assim por diante. Como que eu faço essa construção? Trabalhando com Data Mining, que é uma mineração dos dados daquele Data Warehouse, exatamente para extrair de acordo com o agrupamento que eu preciso. E aí a ferramenta OLAP é para a gente estar mostrando, talvez numa visão mais comum, é um cubo, e ela tem essa proposta, né? É uma visualização de como que os dados estão inseridos ali. E com tudo isso a gente consegue aí a implementação para a gente fazer uma análise atual ou até mesmo comparando com algumas previsões. Vamos partir aqui para a nossa situação problema, aí entendendo como é que a gente pode estar aplicando o BSC quando a gente depara com bolos estragados da Maria. As vendas cresceram, porém ela
teve um problema muito grave, é que teve devoluções dos bolos estragados. E será que a gente consegue identificar através do sistema de informação? Como é que o sistema pode auxiliar nesse caso? Será que ela consegue descobrir a causa desses problemas? Seria isso que a gente vai conseguir aqui responder. Lembrando aqui, daqui a pouco, mais alguns segundos aqui, a gente entra no Kahoot. Tá? Então, quem tiver preparado o Kahoot pode estar acessando, o PIN continua sendo o mesmo. Entendendo melhor aqui a nossa situação problema, será que o bolo, ou melhor, será que todos os processos da produção estão bem gerenciados? Como que a gente pode melhorar o nosso sistema para que ela identifique qual é a causa da devolução dos bolos? Ou melhor, qual é a causa do bolo estragado? Né? E um outro ponto fundamental aqui, ela tem essa dúvida e será que a gente vai conseguir responder? Com a colaboração espontânea do cliente. Será que o cliente ele poderia responder espontaneamente para conseguir indicar talvez aí a causa do bolo estragado? Essa é uma das partes importantes, porque muitas vezes o cliente não diz ou não diz diretamente, né, vamos falar assim, para contribuir com o processo. Vamos para o nosso momento Kahoot? Então, quem puder conectar agora, fique aí, o kahoot.it. Vamos lá. Opa. O PIN continua sendo o mesmo, 667416. Esse é o placar até agora. Nós temos duas perguntas e só para a gente reforçar. As duas perguntas são bem rápidas para responder, tem um tempo mais curto. Quem tiver ao vivo agora, a gente está conseguindo jogar. E se vocês forem acessar no ambiente virtual, não vai ter essa oportunidade do Kahoot. A pergunta é, para analisar a organização usando ferramentas, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? Muito bem, a gente teve aqui várias pessoas respondendo corretamente, que é o Business Intelligence. É ele que a gente utiliza para analisar a organização utilizando ferramentas, bancos de dados, aplicações. E muita gente respondeu, a maioria respondeu o CRM. O CRM não, o CRM tem como proposta apenas gerenciar o relacionamento com o cliente ou consumidor, ok? Próxima, bom, até aqui nós temos Vilhena de Rondônia em primeiro, Genioí, é isso? Genioí para segundo e Chapecó em terceiro. Vamos para a última pergunta? Qual é o melhor, ou melhor, qual é o maior benefício quando se utiliza BSC? Muito bem, a maioria acertou, teve aí bem apertado, as três respostas mais respondidas aí foi a primeira, no caso, aumento do aprendizado e crescimento, parabéns para quem acertou. Eu confesso que essa pergunta foi um pouquinho mais complexa, né? Mas foi bacana porque a maioria acertou, fico contente, e falaram em aumentar o banco de dados, mas nem sempre aumentar o banco de dados é o maior benefício. Eu diria uma consequência, mas assim, é natural que, né, em função da própria proposta de armazenar todos os dados mais relevantes, etc., com certeza vai aumentar o banco de dados. Agora, encontrar uma falha também é uma das propostas, sim, mas o maior benefício, nesse caso, é o aumento e aprendizado do crescimento.
poderia talvez ter uma outra resposta quando a gente fala na questão da satisfação do cliente, que também é um dos grandes benefícios do BSC. Então, sempre pensando no seguinte, ou a empresa ganha para crescer, ou o nosso cliente ganha em termos de satisfação, ok? Vamos aqui para o final já, mostrando quem ganhou aqui. Parabéns a... Eu não consigo nem pronunciar esse nome, mas o nome aqui é Genioi, é isso? Genioi? Ficou em primeiro, Ana de Chapecó, e depois a Natália de Suzano em terceiro. Então, houve uma mudança aí ao longo das respostas em relação, vamos dizer assim, houve uma mudança em termos de colocação no placar, mas foi bacana a participação. Gostei muito da participação do Kahoot. Vocês estão aprendendo mais através dessa ferramenta. Vamos aqui para responder, então, algumas perguntas da Maria. No slide nós temos o seguinte, recorrendo então a todos os módulos, todos os subsistemas da organização em todos os níveis operacional, gerencial e estratégico, a gente sabe que o sistema pode sim contribuir. Então, sempre pensando na estratégia da organização, pensando em o que pode ser automatizado exatamente para conseguir ler alguns itens que vai facilitar a nossa identificação do bolo estragado, por exemplo, leitura de algum dado no momento em que você está registrando a produção, em uma planilha ou então no apontamento, eu digo planilha não no sentido de planilha eletrônica, tá? É no sentido de um sistema ERP, onde você está fazendo o input da produção especificamente, dos ingredientes que você está usando, dos processos, do tempo de utilização da fabricação, temperatura do ambiente, enfim, são todos esses processos que a gente diz aqui. Por isso, as atividades têm que ser bem mapeadas, até em termos de medição, que é exatamente isso que a gente está contemplando, mas sempre seguindo uma estratégia a nível de objetivos para entender o que nós estamos buscando e também mapear os processos e as metas para ir melhorando. Essas metas sempre no sentido de melhorar, né? Ou melhora o processo de fabricação, ou melhora os custos. Nesse caso é mais do processo para entender que o bolo não pode estragar. E isso é um ciclo tanto estratégico para o operacional, quanto do operacional para o estratégico. Mais uma vez reforçando que cultura e princípio da organização faz parte desse processo. A partir do momento que as pessoas estão engajadas na busca daquele problema que aconteceu em relação ao bolo estragado, com certeza aí vai facilitar a identificação da causa. Lembrando agora sobre CRM, e aí um ponto fundamental é a participação do cliente, sim. Onde que ele vai fazer isso? Exatamente no momento em que eu estou interagindo com outros sistemas empresariais através do CRM ou do PRM. Como é que ele pode fazer? Um dos exemplos seria ouvindo o cliente, que ele pode ter recebido o bolo naquele momento lá numa temperatura inadequada. E onde que ele vai falar isso, Ele não vai falar quando a gente perguntar. Muitas vezes ele vai falar assim, numa participação da rede social, num WhatsApp talvez, Então a gente pode ter acesso a esses dados porque eu estou gerenciando todo o relacionamento com o meu cliente ou o meu consumidor. Isso é bem bacana. Ou então, um outro exemplo seria a monitoração através da medição, por exemplo, da temperatura do caminhão ou do veículo que transportou, para entender se teve lá um acondicionamento adequado do bolo para não estragar. Estragou? Será que o IoT vai ajudar a gente? Vamos rastrear a temperatura no caso do caminhão? É assim que a gente verifica, e ajudaria nesse caso. O consórcio, a associação dessas duas técnicas, do CRM e do PRM, é fundamental. Ela sempre vem em conjunto exatamente para ajudar, percebendo, por exemplo, quando o cliente nosso é um cliente único, uma pessoa única ou um grupo de pessoas.
Porque quando é um grupo de pessoas, você pode ter acesso lá ao grupo também lá da rede social. Enfim, você começa a rastrear exatamente dessa forma. Eu estou sempre gerenciando todos os dados, os fatos que acontecem nesse meio. Ou então, diretamente com os nossos distribuidores, nossos parceiros, né? Poderia ser uma panificadora, poderia ser as empresas que organizam eventos, enfim, são todas pessoas participantes desse processo. E um outro ponto fundamental é trabalhar para que aqueles indicadores que a gente falou lá do BSC, porque não traçar algo nesse sentido aqui. Primeiro ponto, a reduzir ou encerrar a produção. Será que o objetivo seria um dos dois? Então, vamos para essa estratégia, aí cada medida que a gente vai fazer e cada meta que a gente estabelecer, a gente vai procurando entender o que está acontecendo, os impactos também que pode ter em termos de imposto, margem de lucro, para que a gente possa também manter a marca, que é uma das propostas importantes. Não podemos encerrar a produção do bolo caso nós tenhamos aí dificuldades em manter a marca no caso da indústria. Enfim, esses são os pontos fundamentais que a gente tem que medir exatamente para mostrar aqui no Balance Scorecard que está tudo tranquilo e que os indicadores estão a nosso favor. E aí também aumentar a iniciativa de produção, talvez de um outro bolo, para atrair compradores de outros produtos. Um produto, uma variedade diferente, que é para, não naquele sentido de substituir, mas pelo menos naquele sentido de dizer que estamos vivos, que nós temos condições sim, que aquilo foi um erro e que a gente tem condições de trazer uma variedade muito melhor. Então, é um momento aí, lógico, que isso tudo alinhado ao marketing e gerenciado as informações com os sistemas de informações empresariais, você como gestor SIG tem todo esse potencial, você tem todo esse ferramental para ajudar a empresa nesse sentido também. Não só naquele momento em que você quer crescer, mas naquele momento em que você teve um problema e que você pode, a partir dessa oportunidade, crescer, continuar crescendo e continuando mantendo a marca, ok? Para a gente concluir, então, a nossa aula de hoje, a gente tem o seguinte, falando da inteligência competitiva. Eu comentei no início, mas é bem isso. Olha, o Kahane, ele diz o seguinte: eu preciso planejar a direção do que eu quero em termos de competitividade, de preparação, de aprendizado na minha organização. E é bem isso que ele traz. Tá? Será que a gente está preparado para a evolução? Estamos preparados para a diversidade? Será que nós temos condições de acompanhar a velocidade da inovação? E também a tecnologia que nós temos em termos de TI aqui, tá? O foco é tecnologia da informação, o foco é sistema de informação gerencial, o foco é saber que você tem potencial para um bom aprendizado, melhoria de processo e uma boa tomada de decisão. Então, todas as mudanças que foram impostas pela sociedade, pelos clientes, pelas expectativas desenhadas e conquistadas pelo seu CRM, PRM, enfim. Aí você consegue, então, ter essas informações adequadas, fazendo essa coleta que a gente acabou de comentar com todos os sistemas integrados, todos os módulos, todos os subsistemas, fazendo uma análise mais adequada possível e fazendo com que sua empresa, sua organização e todos os colaboradores fiquem conhecendo do processo da competitividade, que é um processo no qual todos devem estar engajados para conseguir, então, atender esses objetivos, essa expectativa da organização. A gente tem uma pergunta. Vamos lá, para a gente concluir, nós temos uma pergunta aqui, ó. Há algum estudo que mostra se houve ou não um melhor rendimento da empresa após a implantação do ERP? Polo de Jacareí. Um grande abraço aí, pessoal de Jacareí. A pergunta é muito inteligente. Em termos de expectativa, em termos de ganho em relação ao ERP, eu tenho certeza que nós temos alguns estudos sim, mas o principal estudo que você precisa trabalhar enquanto gestor SIG é abordar exatamente um dos pontos fundamentais que nós conversamos hoje, que é o BSC.
Você mesmo pode traçar o seu perfil. Lógico que você pode recorrer a estudos em paralelo, aquilo que já está sendo mostrado, mas o fundamental você conhece. Quais são as ferramentas que você e os conhecimentos, a base de conhecimento que você tem, o fundamento que você tem para fazer isso? Você já tem, que é exatamente esse ponto. Conhecer cada parte do sistema empresarial, coletar esses dados da forma mais adequada possível, exatamente para você montar o indicador. E aí, com certeza, esse indicador vai ser favorável. Lembrando que cada implantação requer recurso. Então, você tem que fazer baseado no orçamento que você tem para a sua empresa. Pessoal de Redentora do Rio Grande do Sul, querem saber se eles devem decorar a sigla desse sistema ou apenas procurar diferenciado. O mais importante é o entendimento. A sigla em si é bem fácil de lembrar, né? Eu sugiro, assim, lembrar porque não só para a sua avaliação, mas para o seu aprendizado no dia a dia, a gente fala muito das siglas, né? Então, a sigla SCM, RP, CRM, essas que são mais comuns, o BSC e o BI, essas daí são realmente bem tranquilas para você aprender e discuta com o seu colega aí do lado. Com certeza vocês, né, vão trocar essa ideia e vão sair experts nesse assunto. Garanto nisso, confio em você. Um grande abraço.